Ministério de libertação de demônios. Onde é que tem isso aqui no Novo Testamento? Quarta-feira, venham para a igreja que nós vamos ter uma reunião para expelir demônio. Me encontra aqui os apóstolos marcando reunião de libertação de demônio, por favor, no Novo Testamento. Eu não encontro em nenhum lugar do Novo Testamento, especialmente no livro de Atos, que registra o trabalho dos apóstolos, que o apóstolo Paulo, quando chegava numa igreja para pregar, numa cidade para pregar o evangelho, primeiro ele ia fazer guerra espiritual para saber quem era o demônio daquela cidade, o nome do demônio, amarrar o demônio, destronar, para então ele poder evangelizar. Onde é que tem isso no Novo Testamento? Jesus nunca ensinou isso, os apóstolos nunca ensinaram, não está em lugar nenhum. O que a Bíblia está dizendo é que nós já vencemos, o nosso Cristo já venceu, Ele tem todo o poder no céu e na terra, resta-nos ficar firmes contra o inimigo derrotado que vem ao nosso encontro para fazer o maior estrago que ele puder, mas a vitória já é nossa. Então é uma batalha de resistência. É claro, se nós, à medida que nós pregamos o Evangelho e plantamos igrejas, se aparecerem pessoas possuídas de demônios ou com opressão espiritual, nós vamos mandar sair em nome de Jesus. Eu creio que pessoas podem ficar possessas de espíritos hoje, mas a minha tarefa não é sair catando, não. Agora, se aparecer, vai sair em nome de Jesus. Vai sair em nome de Jesus. Mas não é esse o meu ministério. Meu ministério é anunciar a palavra de Deus. Meu ministério é centrado em Cristo. É esse o ministério da igreja. Anunciar a Jesus e Ele vitorioso. As pessoas que formam ministérios em torno disso acabam glorificando quem? Quem acaba sendo o centro do ministério deles? E ao dizer que nós temos que tomar a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas, as armadilhas do diabo, o apóstolo Paulo está dizendo que esse inimigo nosso, ele é ardiloso, ele é inteligente, ele nos conhece, ele tem um método e o alvo dele é nos pegar. O objetivo dele é nos pegar e nos derrubar. Por isso que ele diz aqui, nós temos que ficar firmes. Temos que ficar firmes. Na verdade, ele diz isso aqui 3 vezes. Verso 11, ficai firmes. Final do verso 13, permanecei inabalável, que é o mesmo verbo na língua grega. E no verso 14, no início, estai, pois, firmes. Paulo diz que nós temos que ficar firmes contra estas armadilhas astuciosas, estas ciladas que o acusador das nossas almas arma contra nós. A visão que Paulo tem dessa batalha, ela é um pouco diferente da perspectiva que é trazida pelo movimento de batalha espiritual hoje. O movimento de batalha espiritual diz que nós precisamos caçar os demônios, saber onde é que eles estão, descobrir os nomes deles, tirá-los dos territórios que eles ocupam, derrubá-los, destroná-los do trono de Satanás, expulsá-los de uma determinada região. Então, a maneira como essa batalha tem sido ensinada na igreja nos últimos 25 anos, 30 anos, que é a data do movimento do surgimento do movimento de batalha espiritual, é que a guerra, a batalha espiritual é um ataque que tem que fazer aos demônios. Só que eu não estou vendo isso aqui. O que eu estou vendo é o contrário, é o diabo vindo contra mim. A ordem é que eu fique firme. Roma era conhecida pela sua firmeza doutrinária. E Paulo está usando esse argumento, dizendo, se vocês receberem esses falsos profetas, a reputação de vocês vai ficar enlameada. O nome que vocês até agora tiveram pela graça de Deus, ele vai ser perdido. Vocês vão deixar de ser um referencial da verdade. Eu me alegro que vocês são assim, diz Paulo no verso 19. Por isso me alegro a vosso respeito. Ele diz, eu quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. Em outras palavras, que vocês tenham sabedoria para discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro. E que vocês sejam simples com relação ao mal, ou seja, não tenham nada a ver com aquilo que é mal. Porque vocês têm uma reputação de ser uma igreja obediente à palavra de Deus. Esse é o terceiro argumento. A quarta razão que Paulo dá para que eles se afastem dos falsos mestres é a derrota iminente de Satanás. É o verso 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O leitor atento da carta aos Romanos vai descobrir que é a primeira vez que Paulo menciona o diabo em toda a carta. Não é interessante? São 15 capítulos sobre justificação pela fé, salvação pela graça, escatologia, viver no Espírito,
mortificação do pecado, liberdade para servir a Deus, e Paulo não mencionou o diabo nenhuma vez. Tem alguma coisa errada no discurso de muitos pastores por aí, não é? Que não conseguem escrever uma página sem falar do diabo. Paulo escreveu 15 capítulos da mais profunda teologia sem mencionar o diabo uma vez, menciona aqui. Só isso em si já nos ensina alguma coisa. Que o nosso foco não é o diabo. Nosso foco é o Evangelho. Essa é a tarefa da igreja, pregar o Evangelho, exaltar Jesus Cristo, ensinar a verdade. O diabo é uma nota de rodapé na pregação do Evangelho. Nunca deveria ser o alvo, o objetivo e o centro de ministérios. Tem pastores que se especializaram tanto em demônio, expulsão do demônio e guerra espiritual, que se Deus tirasse o diabo do mundo, eles iam perder o emprego. Não sabe fazer mais nada. Mas Paulo menciona, e quando menciona o diabo é para dizer que o quê? Ele vai ser esmagado. Ele vai ser esmagado. E quando será isso? E o que é essa passagem, como é que ela se encaixa aqui? Primeiro, eu creio que essa passagem se encaixa aqui porque é um encorajamento para os crentes de Roma para se afastar dos falsos mestres, porque Paulo aqui identifica quem é que está por detrás de todas as mentiras e heresias, aquele que é chamado de o pai da mentira. Ele é que está por detrás dos falsos profetas, das heresias, dos erros que vêm destruir a unidade da igreja e desafiar a doutrina que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. É o diabo que está por detrás.